tarde. Vocês viram como nós colocamos lá, as faces, né? Não é fases, não, é faces mesmo da comunicação. E eu acho que nós temos duas convidadas, uma nossa ex-aluna, e a outra, ela já foi aluna do Manuel da Conceição, gente. Para quem já. Eu sei que tem professores aqui que deram aula lá, só que ela foi há muitos anos. Faz tempo. Faz tempo. Foi até 99. Até 99. Na época da dona Denise, né? Isso. Agora tinha uma Denise lá, que era coordenadora, mas ela está aqui com a gente agora. Uhum. Acho que foi depois da minha época. Eu acho que você não conhecia. Foi Denise. Olha lá, ela ali, ó. Ela foi coordenadora lá também. Ah, que legal. E agora ela está com a gente aqui no Reboá. Tá? Então, boa tarde a todos, tá? Fico muito feliz, né, da presença de todos vocês. E aí a gente vai começar a nossa eletiva, As Faces da Comunicação, com duas lindas e maravilhosas convidadas e com a professora Ana Jacinta, né, que fizemos duas coisas juntinho aqui, né, Ana? E você quer falar alguma coisa? Ana, liga o microfone. Ana, microfone, Ana. Tá fechado o microfone? Tá bem baixinho. Ana, não estamos te ouvindo. Eu, pelo menos, não estou. Som. Faz em Libras, Ana. Fala em Libras. Fala, oi. Oi, Sara. Tudo bem, Sara? Pronto, Ana. Saudades da Sara, café. Saudade, professora. Ai, gente, Ana, queria não voltar para a estamos te escola. ouvindo. E a Brenda? Brenda tá bem. Somos amigas ainda. Manda um beijo para ela. Eu mando sim, pode deixar. Pronto, Ana. Tá Oi, baixo. Sara. Oi, tudo bem? Aninha, Ana. Ela está falando, mas nós não estamos Tá ouvindo baixinho. ainda, né, Ana? Tá muito baixo. Ela Vai entrar de novo. vai sair e vai voltar. Melhor sair e voltar. Então, gente, antes até de começar, deixa eu fazer uma pequena homenagem, né? Ontem, para vocês, inclusive, que é do jornalismo e tudo, ontem foi dia de o Luiz Gama, ele foi advogado também, é formado em Direito, mas ele foi um grande jornalista e foi um grande abolicionista. E as pessoas, às vezes, não conhecem muito ele, né? Mas é muito importante ele para a nossa história. Tá? Ele foi um grande abolicionista. E ontem ele faria aniversário, coincidência. Ontem ele faria 191 anos, se ele tivesse a oportunidade de estar vivo. Evidente que com 191 anos não está. Mas, enfim, por isso que eu quero dar essa pequena homenagem ao Luiz Gama, falar sobre ele, porque, coincidentemente, ontem, né, foi aniversário dele, né? Lá de cima. Tá bom? Pronto, Ana? Consegue falar agora? Ainda não. Melhor pegar um fone, que com fone vai sair mais alto. Ainda não estamos ouvindo, Aninha. Então, pessoal, como a Ana está com uns probleminhas de conexão de som e tudo mais, a gente já pode fazer as apresentações, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem. A Sara, há muita gente aqui já conhece, porque a Sara foi nossa aluna, mas, de qualquer forma, Sara, se apresente e se apresenta relacionado o que você veio fazer aqui. Tá bom. Oi, gente. Melhorou? Peraí. Agora melhorou. Tá me ouvindo agora? Então, Agora sim, Ana. rapidinho, Sara. Tá? Não, pode falar. Então, como a Edna já disse, as nossas duas convidadas, né, a Suelen, eu não conheço, né, estou conhecendo hoje, a Edna já falou maravilhas sobre ela, e a nossa querida Sara, né? Quanta felicidade em recebê-la. Né? A Cleide, então, está ali, assim, não se cabe em si, né? Então, aí a nossa eletiva,
nós vamos falar um pouco, né, as nossas convidadas formadas em jornalismo, falar um pouco para nós sobre as faces da comunicação, né, as vertentes aí, todos os lados, para que possamos nos comunicar. E como professores, nós estamos sempre nos comunicando. É isso. Bem-vindos às nossas convidadas. Isso aí. Agora, Sainha, pode falar. Tá bom. Deixa eu me arrumar. Gente, meu cabelo tá muito feio hoje, desculpa. Por isso, trabalhando em casa é complicado, a gente não se arruma não, né? Sempre linda. Ah, tá. Ux. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Sara. Eu estudei no Reboá de 2014 até 2016. Parece que faz pouco tempo, mas acho que faz já uns 4 anos, né? 4, 5 anos. Passa muito rápido. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a faculdade de jornalismo. Como recém-formada, me formei em novembro do ano passado e vim contar um pouco para vocês sobre a minha experiência nessa área, trabalhando agora também como redatora. E é basicamente isso. Isso. Suelen, podia se apresentar um pouquinho para a gente? Sim. Oi, pessoal. Sou a Suelen, sou formada em jornalismo, me formei em 2007, o ano que vem faz 15 anos. Já passei um pouquinho por praticamente todas as áreas da comunicação, já trabalhei em jornal impresso, já trabalhei em TV, já trabalhei muitos anos na internet, né, jornalismo online, e atualmente eu sou assessora de imprensa. Então, já tô aprendendo agora, tendo um aprendizado do outro lado, né? Normalmente, quando a gente pensa em jornalismo, pensa ali em TV, redação, apresentação, o pessoal que trabalha na frente do vídeo, né, das câmeras, mas tem o outro lado também, né, os assessores, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência. Eu me formei na faculdade em 2007, fiz pós-graduação, terminei a pós-graduação em 2015, eu sou pós-graduada em gramática, que tem tudo a ver, né, com a área de comunicação, e é isso, eu estou aqui para compartilhar o meu aprendizado, como foram esses anos na faculdade, que tipo de disciplina que os alunos que sejam interessados em seguir por essa carreira vão encontrar na universidade, que eu acho que é importante a gente se identificar também com as disciplinas que a gente vai estudar, né, já saber mais ou menos o que a gente vai encontrar na universidade, e depois também no mercado de trabalho. E é isso. Tá certo. Então, assim, vocês podem falar, assim, as duas estão trabalhando no momento, né? Eu vi alguma coisa da Sara, eu vi alguma coisa da Suelen também. Sara, onde que você está trabalhando? O que você está fazendo exatamente lá? Onde? Então, eu comecei nesse emprego ano passado, em novembro, porque eu estava trabalhando em uma agência de publicidade, eu fiquei 9 meses lá. Só que eu saí por alguns motivos, né, que, enfim, não vem ao caso agora, mas não estava me agradando mais. E aí eu fui indicada nessa empresa, que é a Credit Home, que é uma fintech de crédito imobiliário. A gente trabalha com financiamento, com empréstimo com garantia de imóvel. É uma área, assim, bem... está começando agora, né? E é mercado imobiliário, mercado financeiro. E uma área que eu não tinha conhecimento nenhum quando eu entrei, que eu fiquei até um pouco com medo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir trabalhar e escrever sobre isso? Mas, enfim, comecei em novembro do ano passado, como estagiária de marketing, né? E aí... mês passado eu fui promovida para assistente de redação. Então agora eu sou CLT, gente. Uhul. Mas é isso, eu trabalho como redatora, então toda a parte de texto sou eu que faço. Eu faço redes sociais, e-mail marketing, comunicado e também revisão de texto quando é necessário. É mais focado em escrever mesmo, só isso. Você, Suelen, nesse momento, hoje em dia... Nesse momento, eu acabei de fazer uma transição na minha carreira. Só para dar uma contextualizada, eu trabalhei 9 anos no portal G1 da Globo, que, né, portal grande, que todo mundo conhece. Então, foram muitos anos de atividade em jornalismo online, que tem um ritmo super intenso, que é super exigido, né? A gente tem que estar muito antenado o tempo inteiro, porque... É até mais veloz do que a TV, do que o rádio, do que outros meios de comunicação, né? A gente tem que estar sabendo o que está acontecendo, porque aconteceu, está publicado. Já chegou assim, ter casos de 1 minuto depois de um fato, está no ar a notícia. E agora, desde março, foi quando eu fiz a minha transição na carreira, eu passei num processo seletivo do Exército para ser oficial de comunicação do Exército. Hoje eu sou tenente do Exército e trabalho na função de assessora de imprensa.
e eu trabalho na Brigada de Artilharia Antiaérea, que fica no Guarujá. Chama Forte dos Andradas, onde eu trabalho, para ter alguma referência aí, é um local que está sempre na mídia, porque é um local que o presidente sempre vem passar férias, então, quando vocês verem, dá para situar que é aqui. E agora eu estou vivendo um outro lado da comunicação, estou aprendendo um pouco também, apesar de ter bastante tempo já de carreira, mas a minha experiência toda sempre foi como jornalista de redação, né? Como eu falei, trabalhei em jornalismo impresso, trabalhei em televisão e trabalhei 9 anos no G1, com jornalismo online. E agora eu estou começando a viver uma outra experiência que é estar do outro lado, é fornecer pautas, fornecer assuntos que sejam de interesse da imprensa. Então, basicamente, meu trabalho é proteger a imagem do Exército, né, que a gente diz cuidar para que as notícias sejam divulgadas da maneira mais adequada e mais correta, ter transparência, quando acionados por algum veículo de imprensa, intermediar, né, a informação que, às vezes, um superior hierárquico nosso tem para passar com o que a gente vai passar para a imprensa, organizar eventos, que também é uma área que não é só do jornalismo, é do RP, né, até mais de relações públicas, mas também é uma área que hoje eu estou trabalhando bastante, porque no Exército tem muito evento, cerimonial, formatura, e é isso, hoje eu estou me descobrindo como assessora de imprensa, depois de trabalhar muitos anos do outro lado, e com certeza essa experiência que eu tive antes agrega bastante para o que eu estou vivendo hoje. Muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, vocês podem ir fazendo, porque assim vai dando ritmo, né? Até aquilo que elas vão falando. Elas podem ir comunicando, eu vou também interagindo, a Ana também, mas se algum de vocês tiverem pergunta para fazer, já pode fazer, porque algumas coisas é importante a gente saber, né? Até dessa área. Né? Eu acho que é importante para os nossos alunos saberem. E, às vezes, eu sei que alguns estão curiosos para saber algumas coisas, pode começar a perguntar, tá bom? Pode ser pelo chat, que a gente está aqui observando o chat, ou pode levantar a mãozinha aí e falar, tá? Fiquem à vontade, tá bom, gente? Sara, quando você hoje, né, uma recém-formada, já atuando na área, como você olha para trás e vê, assim, a importância da escola junto a esse projeto de vida seu realizado? Eu acho que praticamente tudo, né? Porque se não fosse a escola, não teria certeza do que eu iria querer cursar na faculdade, porque eu entrei no Reboá querendo fotografia, só que depois eu percebi que não era para mim. Falei, cara, isso não é para mim, não vai dar certo. E aí um dia falaram, por que você não faz jornalismo e tal? E eu comecei a pesquisar. E quem me incentivou a pesquisar sobre o curso, faculdade, enfim, como conseguir entrar com bolsa foi a escola. Então, acho que a escola tem um papel essencial nisso, de fazer a gente se decidir sobre o que a gente quer fazer da nossa vida. Mesmo que a pessoa, enfim, comece e não continue, mas eu entrei assim, super decidida do que eu queria fazer, que era jornalismo. E adorei. E complementando, eu acho que também é na escola que a gente descobre as aptidões, né? Sim. Eu me lembro, assim, de muito nova, eu já gostava muito de escrever, gostar das aulas de redação, gostar de língua portuguesa, e aí por aí, né, das disciplinas da área de humanas, história, sociologia. Então todas essas áreas, elas vão convergindo e você vai fazendo uma análise, claro, com a ajuda dos professores, que às vezes vão orientando que carreiras que têm mais a ver com essas áreas que a gente tem interesse, a gente vai tendo essa percepção de que é esse caminho. Eu entrei muito convicta também do que eu queria fazer, né? Eu já sabia que eu queria ser jornalista, acho que desde meu primeiro ano assim, no ensino médio eu já fui direcionando para isso, apesar de, assim, a Edna sabe, meus pais não queriam muito que eu fizesse jornalismo, porque é uma carreira que é mais difícil, porque não faz administração, direito, que em tese são vagas que têm um mercado de trabalho mais vasto, mais aberto. Como a Sara falou, ela comemora hoje que ela é CLT, mas a gente sabe que na nossa área de comunicação, o mais comum é que sejam feitos contratos por trabalho, né? Que é chamado PJ, que é pessoa jurídica. Normalmente, os profissionais, a maioria deles não são registrados. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, e eu acho que trabalhar com aquilo que a gente gosta é mais fácil a gente fazer um trabalho bem feito, né? Porque tem a ver com as nossas aptidões, né? As coisas que a gente já tem essa aptidão na vida. Então, eu sempre gostei muito de me comunicar, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de língua portuguesa. Então, a chance
de errar mesmo ali na carreira seria difícil. Eu nunca me arrependi de ter escolhido essa carreira. Apesar das dificuldades, os perrengues que tem, que são normais, que eu acho que em outras carreiras tem também, e uma dessas dificuldades é o tipo de contrato de trabalho, que nem sempre é registrado, às vezes as pessoas ficam desanimadas, mas é bom a gente contar isso para vocês, né? Tem isso às vezes. Mas também não é um problema, né? É só uma questão de mercado. No mercado da nossa carreira costuma ser assim. Exatamente, porque eu mesma, como recém-formada, eu me frustrava muito por não conseguir emprego na faculdade. Eu ficava, gente, será que eu nunca vou conseguir trabalhar na área? Pelo amor de Deus. Porque eu fui conseguir meu primeiro emprego, que não era em jornalismo, era em comunicação, no meu 3º ano. Então, assim, um emprego ia levando o outro. Então, eu comecei um estágio, aí fui para outro. Aí eu fui para outro e vi que não era aquilo, porque, enfim, é muito desvalorizado. O pessoal quer pagar pouco para você fazer o que não é a sua função. Então, tipo, eu fui passando, até conseguir entrar numa empresa bacana, entendeu? Em que eu fizesse o que eu gosto e que me reconhecessem, que me valorizassem. Então, isso é uma dica minha, não se frustrem de não conseguir emprego, assim, no primeiro ano, porque realmente é difícil, o pessoal quer exigir experiência de estagiário, sendo que a gente não tem experiência. Então, assim, sempre façam trabalhos bem feitos, até para você poder mostrar depois, que isso você acaba ganhando. Isso é um ponto bem legal que a Sara falou, porque eu vejo na minha carreira que todo o trabalho que eu tive me levou ao próximo. Todas as experiências que eu tive, sempre tinha alguém que, às vezes a gente acha que ninguém está vendo o nosso trabalho, que não estão valorizando, mas às vezes um colega que trabalha hoje numa empresa com você, viu o seu desempenho, você estava ali e te convida para uma outra vaga. Isso aconteceu comigo praticamente a carreira inteira. Alguém com quem eu trabalhei migrou de empresa, me indicou para uma próxima vaga. E assim sucessivamente, exceto essa minha última do Exército, né, que agora eu sou oficial de comunicação do Exército, essa foi uma prova, né? Mas todas as outras experiências, então assim, eu posso dizer que um dos empregos que eu tive lá no começo da minha carreira, que foi a TV Aparecida, que é uma emissora católica, não sei se vocês conhecem, acredito que alguns de vocês conhecem, uma emissora que pega no Brasil inteiro, esse emprego me levou a trabalhar no G1 em São Paulo, na redação do G1 que hoje vocês veem na TV, que é aquela redação que aparece no programa da Fátima, que é uma das maiores redações do Brasil, um dos maiores portais de notícias do mundo, e tem tudo a ver com esse emprego que eu tive na TV Aparecida, que é uma emissora que, embora nacional, uma emissora que fica em Aparecida, no interior de São Paulo, uma emissora considerada de porte pequeno, pelo número de funcionários que ela tem, mas a partir dessa experiência, um chefe lá me viu, me levou para uma filiada da Globo, eu trabalhei nessa filiada da Globo, e aí, a partir de lá, os profissionais da Globo em São Paulo conheceram o meu trabalho, e aí eu migrei para São Paulo. Então, a carreira é uma evolução, né? Também não dá para esperar, me formei e já querer estar, não, vou me formar e amanhã vou trabalhar na Globo, vou trabalhar numa Record, numa empresa grande. É passo a passo, né? É isso mesmo. Antes até de fazer a pergunta que a Regina colocou, que é uma pergunta bem interessante, mas vamos começar lá do comecinho, depois a gente vai chegar nessa pergunta aqui. Segura essa, tá, Regina? A gente vai falar dessa pergunta, que é importante. Ótimo, obrigada. Tá, quais as áreas de atuação do jornalismo? Porque, assim, eu vi que a Sara, por exemplo, é redatora, a Suelen agora está trabalhando como assessora. Tem mais coisas? O que você pode trabalhar quando você se forma nessa área de comunicação? Quer falar, Sara? Eu posso falar as que eu sei, mas também pode complementar, sem problema nenhum. Dá para trabalhar em rádio, dá para você trabalhar como editora, produtora também, assessora de imprensa, tem repórter, tem redatora, tem, deixa eu ver. Ai, gente, aqui é tanta coisa. Tem jornalismo também, né? Você está falando as profissões de redação, né? Tem o pauteiro, se for uma empresa maior, o que é o pauteiro? É a pessoa que levanta os assuntos que podem virar tema de reportagem. O produtor, que é quem vai fazer uma apuração sobre aquele tema, investigar mais a fundo e fazer o que a gente chama das marcações, que é escolher as pessoas que vão dar entrevista para o material. O editor também participa desse processo. Quem que é o editor? O editor é aquele que recebe já o material pronto. Depois que o repórter... tem um repórter antes disso. O repórter pega o material do produtor, vai para a rua, grava. Se for no rádio, grava o áudio. E depois esse material retorna para a redação. E aí quem pega é o editor. O editor, ele vai, o que a gente chama, ele vai embalar esse material. Ele vai transformar no produto que a gente vê na TV.
tem o editor-chefe, que é quem vai aprovar a linha editorial. Ah, então a reportagem tá legal, mas é melhor a gente começar a reportagem assim, terminar assim. Ele vai dar um direcionamento do que ele quer e o editor vai fazer. O que eu vejo, assim, é que rádio, TV, são trabalhos bem de equipe, né, Sara? São trabalhos que até a gente vê o que vai ao ar numa emissora de TV ou no rádio, várias pessoas colocam a mão. No jornalismo online, tem essas funções também. Normalmente, só que é um pouquinho reduzido. Normalmente tem o repórter, que é como se fosse o produtor na TV, então ele já vai direto para o passo da reportagem, e ele é pautado normalmente por um editor. O editor seleciona a pauta, passa para o repórter apura e devolve para o editor. O editor dá uma revisada no material, na linha editorial, como o texto está começando, para onde ele vai, se ele vai ter 10 parágrafos, se ele vai ter 5, se ele vai ter... Enfim, ele vai definir e colocar esse material no ar. E quando é um portal muito grande, como é o caso do G1, daí tem cada microfunção. Lá no G1, por exemplo, tem pessoas que cuidam só daquelas chamadas de títulos que vocês veem na capa do site. Então, são 8 pessoas que só cuidam daquelas chamadinhas. Então, da manchete, como cada assunto vai ser chamado, que verbo vai ser usado, como vai ser construído, se aquilo está dando audiência ou não, em que posição aquilo vai ficar na capa do site. Aí tem uma outra equipe que cuida só da pauta, que fala com o Brasil inteiro para saber o que está falando. Ah, em Brasília está tendo a CPI. Ah, lá em Manaus está tendo a crise do oxigênio. Lá no Sul teve um acidente. Então, esse grupo de pessoas cuidam da pauta. Até tem essa função lá, são os pauteiros, né, do G1. Que eu trabalhei, inclusive, nessa função lá, que é uma função que você lida com vários assuntos por dia. Já na função que eu estou hoje, de assessora de imprensa, tem infinitas empresas e instituições onde você pode trabalhar. O assessor de imprensa pode trabalhar tanto numa organização, numa instituição, como eu, que trabalho no Exército, nas Forças Armadas, como pode ser um assessor parlamentar, trabalhar para um vereador, trabalhar para um político, para um governador, pode ser um assessor pop, né, que trabalhe para artista, né, um assessor de imprensa de um cantor, pode... de tudo, pode trabalhar no Santuário Nacional, por exemplo, lá de Aparecida, que eu falei agora há pouco, lá de Aparecida, tem uma equipe enorme de comunicadores. Também, hoje, agora, depois que eu me formei, já uns anos depois, também tem uma outra profissão que é o social media, que eu acho que a Sara trabalha um pouco com isso, né? Que é a pessoa que cuida de rede social. Então, lá no G1 tinha também uma equipe bem grande, acho que umas 10 pessoas que cuidavam só de mídia social. Como vai postar, como vai falar, como vai tratar. Deixa eu ver o que mais que tem na nossa área. Eu acho que é basicamente isso, assim, mas tem uma gama grande, viu, gente? Tem fotojornalismo, né? Sim, dá para fazer bastante coisa. Que daí pode trabalhar tanto para jornal impresso, quanto para o jornalismo online, e tem campo também, tem bastante, tem as agências de fotografias, pode trabalhar... tem isso também, não existem só os portais e sites e jornais convencionais, existem as agências de notícias, por exemplo, a Reuters é uma agência de notícias, tem a Agência Estado, ela é como se fosse uma redação de jornal, mas ela produz para outros jornais, por exemplo, o G1 assina várias agências de notícias no mundo, por exemplo, assina a Associated Press, assina a Reuters, que são agências internacionais que abastecem a nossa redação. Por quê? A Globo tem profissionais fora do Brasil? Tem. Mas tem equipes pequenas. Lá em Londres, por exemplo, tem 4, 5 funcionários. Em Paris tem pouco. Tem no Oriente Médio. Só que quem alimenta normalmente redações são essas agências de notícias, que essas grandes redações assinam, a Folha assina, o Estadão assina, e lá tem uma equipe de jornalistas dessas redações que se responsabiliza pelo conteúdo que é apurado. Então, eles entregam para a gente a apuração e cabe às redações selecionar o que vai usar ou não, como vai usar, se vai dar destaque, se não vai, a tradução, enfim, é isso. Lembrou de mais alguma, Sara? Acho que é isso, né? É isso. Aí eu ia falar também que tem um documentário na Globoplay que chama Cercados, que mostra um pouco da rotina lá no Jornal Nacional, na Globo. Isso. E é bem interessante, gente. Assistam. É bem legal mesmo. Você vê a correria e você fica, meu Deus, será que eu consigo? No G1 é igualzinho. É bem... muito legal. É muito corrido mesmo, porque tem a concorrência, tem a urgência da notícia, né? Assim, infinitos casos que 1, 2 minutos depois do fato acontecer, a gente já tinha a notícia no ar no G1, como tem os plantões lá na Globo, é daquele jeitinho mesmo que mostrou lá.
Então, porque um dos motivos de eu meio que perder o encanto, assim, de não querer trabalhar em televisão é essa rotina de correria. Mas Falei, é muito. gente, será que eu vou conseguir? Será que se um dia eu conseguir, eu vou dar conta? Porque realmente é muito trabalho, é muito trabalho. Essa pergunta, gente, eu fiz até porque eu vi a gente vê assim, às vezes, até agora alunos mesmo, quando fala que pretendem entrar nessa área de comunicação, principalmente no jornalismo, eles acham que é só ser, tipo assim, William Bonner, Fátima Bernardes, não é? Fica muito. Então, é importante saber que não é só isso, tem muita coisa que se aprende, que se faz nessa profissão. Por isso que essa pergunta, eu fiz essa pergunta para vocês. E vocês viram pelo tempo que a Suelen falou e que a Sara complementou e que a Suelen falou de novo, é muita coisa que pode se fazer nessa área. Né? Por isso... A Silvia comentou que tem uma amiga que fez jornalismo e hoje trabalha na área publicitária. Publicidade de eventos ou de shopping. Tem muita gente que trabalha em marketing, assessoria de imprensa de shopping, são comunicadores normalmente. Eu tenho uma grande amiga que trabalha num shopping lá no Vale do Paraíba, um shopping grande, e ela cuida dos eventos, programação de Natal, e ela é jornalista e trabalha nessa função, que é um pouco jornalismo, um pouco relações públicas, né? Ela faz atendimento à imprensa, então quando a imprensa quer fazer matéria de Natal, lá no shopping dela, é ela quem recebe, ela indica algumas lojas para que os repórteres possam entrevistar, ela faz, a gente chama que é o meio de campo, né? Porque normalmente, para uma pauta que a gente chama de fria, que é uma pauta que a gente planeja no dia anterior, você não chega no dia gravando qualquer pessoa no shopping, já está tudo planejadinho, quem vai falar, como vai ser, e esse é o trabalho do produtor. E o jornalismo, ele só que a gente fala quente, quando acabou de acontecer um acidente, a gente chama de virada na redação. Aí a pessoa sai para fazer essa reportagem na hora, no calor do momento. Aí ela vai pegar quem está lá, o bombeiro, a testemunha, pega na hora. Mas quando não é a notícia quente, que a gente chama, ela é produzida com antecedência. Então, essas pautas de economia, pauta de ciência, pauta mais histórica, essas pautas que são mais elaboradas, elas são feitas com antecedência. E também tem só mais uma, porque eu trabalhei em agência também e também tenho o cargo de atendimento publicitário, né, que normalmente jornalista também trabalha nessa área, que é você cuidar dos clientes de uma agência, de uma empresa. Fazer toda essa parte do atendimento, entrega de demanda, enfim. Também fiz isso. Eu vou fazer agora a pergunta da Regina, apesar que eu ia deixar ela para o final, mas eu vou fazer, que senão eu vou acabar perdendo ela. Tá? Ela perguntou o seguinte: como o jornalista é orientado a reagir quando ele sofre agressão do entrevistado, como vimos acontecer no Brasil essa semana? Vocês têm algum tipo de formação em relação a isso? Qual a atitude? Ou as empresas que vocês trabalharam, por exemplo, a senhora que trabalhou na MG1, que volta e meia o jornalista sofre esse tipo de coisa, se vocês têm alguma preparação para isso? Na verdade, não, mas isso tem muito a ver com a experiência, com a nossa missão. A gente está ali como mensageiro da informação, né? A gente não é protagonista, não cabe ao jornalista ficar discutindo, o papel do jornalista é questionar, e a democracia é isso. Quem não quer ser questionado, que não esteja em posição de que possa ser questionado. A gente não é orientado, mas por uma questão ética, a gente não está ali para bater boca com o entrevistado, né? A gente está para fazer perguntas e extrair as respostas que são importantes para a sociedade. Então, as perguntas vão ser feitas com base no que a gente, com a nossa formação de jornalista, julga que é importante a sociedade saber ou que é importante ser abordado, e a gente é orientada a não reagir. Ontem teve um episódio, né, de agressão a jornalista, minha amiga, inclusive, trabalhou comigo na TV Vanguarda, que é afiliada da Globo, onde aconteceu ontem o fato, e ela agiu, ao meu ver, né, na minha opinião, ela agiu corretamente, como eu também teria agido. Ela se manteve firme, fez a pergunta que era pertinente ali e foi atacada e não retrucou. Infelizmente foi atacada, né? É uma pena, mas aquilo ali também não é todo dia. A gente é muito mais atacado, às vezes, em rede social, né? Com desrespeito das pessoas pelo trabalho do jornalista, né? Porque parece que hoje todo mundo acha que é jornalista, né? Todo mundo quer opinar no trabalho do jornalista, como é feito, não. E é muito mais, assim, em rede social, eu acho que tem essa hostilidade do que propriamente dito
Claro que tem, né? Do que propriamente dito na carreira, no dia a dia. Tem, mas ali é um ponto meio fora da curva, né? Quando o negócio fica meio agressivo. Mas normalmente não é assim. A outra pergunta, eu acho que a próxima é do Gibson, ele colocou assim, professor, qual é o maior desafio do profissional de jornalismo atualmente? Eu acho que é combater fake news, porque é uma demanda gigantesca, as pessoas não têm consciência de repassar uma informação, as pessoas também não têm uma educação, é que assim, eu sei que é um assunto meio novo, mas seria muito legal se as escolas começassem a abordar também essa questão de saber fazer uma checagem mínima, né? Normalmente as pessoas, quando elas encontram uma notícia que vai de encontro com o que elas pensam e que vai de encontro com uma verdade que elas gostariam que fosse, elas tendem a compartilhar, às vezes até de uma maneira irresponsável. Mas isso acontece todo mundo, até né, na minha família, a família do meu marido, às vezes minha sogra manda as coisas, eu falo, não compartilha isso. De onde veio isso? Então, assim, tem que passar por um trabalho quase de educação. As pessoas às vezes não fazem por mal, mas uma notícia falsa pode ter um impacto enorme. Agora, no meio da pandemia, a gente está vendo notícia falsa sobre medicamento, tratamento precoce. Muita gente, eu conheço, muita gente conhece, gente que acreditou na questão do tratamento precoce, morreu. Fake news é uma questão também de vida ou morte em alguns casos, né? E eu acho que hoje o grande trabalho nosso, a grande contribuição que o jornalista pode dar é o combate à fake news, ao meu Eu ver. também acredito que seja valorizar a nossa profissão, né? Porque, mais do que nunca, o pessoal tem visto jornalista como, enfim, inimigo, né? Mas, Sim, é um revanchismo, né? e a fake news leva a isso, entendeu? O pessoal achar que não, mas tá errado, mas não é isso, que não sei o quê. Uhum. Já aconteceu de eu ver uma notícia e mandar para a Suelen, assim, Suelen, isso é Sim, real? Aí ela pegou e você olhou, né, e falou assim, não, tia, ela pegou e me explicou, porque tem coisas que às vezes é parecem difícil, tão porque real, parece real, né? que você fala, é real, a gente A não pode... pessoa, eu não acredito que a maioria das pessoas compartilhem de mau caratismo, é a grande minoria que faz isso. Mas eu acho que o grande papel da imprensa aí, hoje, inclusive os grandes veículos de comunicação, quase todos têm esse serviço de fact-check, que chama, né? Que é a checagem dos fatos. É justamente por isso, tem uma demanda infinita, o WhatsApp facilitou muito a propagação de notícia falsa, e hoje a gente tem, lá no G1, por exemplo, tem uma equipe bem grande que trabalha só com isso, com checagem de fato, eu sei que no UOL tem também, Folha, né, os grandes portais, os grandes jornais, hoje eles dedicam uma boa parte do tempo efetivo ao combate de notícia falsa. Tem uma pergunta aqui para mim, posso ler aqui, ou Ed? Pode. Suelen, o que te levou a optar pela carreira militar? Um pouco do que a Sara estava falando, que a rotina em redação é meio insana. Assim, desde que eu entrei na profissão, há 14 anos, eu nunca folguei um período de carnaval inteiro. Eu sempre trabalhei. E às vezes eu trabalhava de madrugada, fazendo cobertura de madrugada do carnaval. Eu já cheguei a trabalhar o ano novo, no momento do ano novo. Passei a virada do ano na redação trabalhando. Feriado, assim, muitos, trabalhava muitos. Não tem muito horário de sair direito, porque você entra para trabalhar, aí tem lá a tua rotina. Mas estourou algum assunto importante. O Moro pediu demissão do governo, e é meio ali na hora da tua saída, você está no meio da jornada, você vai continuar. E agora a gente está num momento politicamente bem quente no Brasil, os portais, e mais a questão da pandemia, a gente está com muito assunto quente. Eu senti que era necessário, para mim, eu já estava um pouco cansada dessa rotina de redação, e eu queria, além de aprender coisas novas e viver coisas novas, que o Exército poderia me propiciar, o Exército é uma carreira estável, né? Eu passei num processo seletivo, eu posso ficar até 8 anos nessa vaga que eu entrei, então tem uma estabilidade. O salário que eles pagam é atrativo comparado à média que o mercado paga, e eu consigo ter uma rotina mais regrada. Não é que eu trabalhe menos. Eu trabalho bastante, mas normalmente as missões que eu recebo para fazer, eu tenho alguns dias para executar. Então, meu chefe me dá uma tarefa, eu tenho 2, 3 dias para executar. Dificilmente eu tenho alguma coisa que é muito urgente.
E no G1 eu trabalhava nesse senso de urgência o tempo inteiro, porque é inerente da profissão, não estou reclamando. E na redação costuma ser assim, uma redação online mais ainda. Então, aconteceu, tem que estar publicado. O ritmo que é exigido é um ritmo intenso. Então, eu achei que era um momento de viver outras coisas. Procurei um trabalho que me desse estabilidade, que eu admirasse, porque também o Exército é uma instituição bastante sólida, né? Então, eu olhei e falei, nossa, acho que seria legal trabalhar no Exército. E estou gostando. E é isso, gosto da redação, indico para quem gosta dessa área, quem gosta de escrever, é muito legal, mas é como a Sara falou, se você não gostar de viver com o coração acelerado, correndo contra o tempo, escolha outras áreas da comunicação, assessoria mais recomendado, agência publicitária, existem outros caminhos que despertem menos ansiedade. Para os ansiosos não é um bom trabalho. Eu sou ansiosa e era um exercício ali ficar controlando minha ansiedade todo dia, porque todo dia você chega e você não sabe direito assim o que vai acontecer, né? Pode, tipo ontem com aquela repórter que foi atacada durante o exercício ali da profissão. Você espera que vai ser uma cobertura de um jeito e no meio dela pode ter um porém, ela pode mudar, pode acontecer alguma coisa no meio que mude. Não, estou fazendo aqui um texto, o presidente está visitando a cidade tal. Teve uma vez que eu estava fazendo uma cobertura, era lá perto do Pantanal, uma visita do presidente até. E era uma visita normal. E o avião dele teve que arremeter por causa de fumaça, e foi na época das queimadas lá no Pantanal. Então, a gente tinha uma ideia de fazer uma matéria, mas a matéria virou outra. A partir do momento que o avião dele não pôde aterrissar, aterrissou depois, a matéria virou essa. Tinha fumaça, não podia aterrissar, em meio ao incêndio, o governo dizendo que não estava pegando fogo, o INPE falando que estava, a matéria virou essa. Então, assim, você sempre trabalha no próximo minuto, né? Você não tem muito como ter um planejamento tão grande. Lógico, tem materiais especiais, que tem equipes na redação que trabalham com eles. Mas a maioria das coisas a gente não consegue se antecipar tanto. A gente sabe que está rolando, mas a gente, na hora que vai saber exatamente, na CPI, por exemplo, está tendo agora a CPI da Covid, você não sabe o que os depoentes da CPI vão falar. Então, você só vai saber qual é a matéria que você tem depois que eles falarem. E aí, às vezes, você tem um tempo de reação curto para decidir a que título que eu vou dar para isso, o que dessa fala de 15 minutos eu vou destacar, o que é mais importante, o que é menos importante. Isso é tudo numa velocidade de urgência, né? Porque tem concorrência, porque hoje em dia é assim, as pessoas estão vendo na Globo News, estão assistindo às vezes em tempo real, na internet já tem que colocar também rapidamente. Então é sempre uma luta contra o tempo. O jornal tem o deadline, né? O Jornal Nacional é correria? É. Quanto mais cedo as coisas ocorrerem, mais tempo eles vão ter para fazer. Esse negócio acontecer 7 da noite, jornal 8h30, eles vão ter pouco. Mas eu já vi ter decisão judicial que aconteceu com o jornal no ar. Então, imagina, um produtor lá, um editor, teve que pegar uma decisão judicial, que vocês sabem que tem um linguajar jurídico, né? Que, aliás, é uma coisa que o jornalista trabalha bastante, eu aprendi bastante nessa minha carreira, a ler um processo, a entender um processo, o que a promotoria faz, o que a justiça faz, as esferas da justiça, né? TST, Justiça do Trabalho, STF. Então, às vezes, com o jornal no ar, chega uma decisão. E aí você tem que traduzir aquela decisão de um monte de páginas em 15 minutos, porque o jornal está no ar e você tem que, no mínimo, dar uma nota. Porque não dá para deixar para dar amanhã, 8h30 da noite. Aconteceu hoje, o jornal 8h45, o jornal começou 8h30. Tem que dar na mesma edição. Então, é tudo da urgência do momento que a informação chegou. No jornalismo, assim, que a gente chama hard news, né, que é o jornalismo do dia a dia, a gente está sempre trabalhando com imprevisto, correndo contra o tempo e torcendo para não dar azar de um negócio importante acontecer na hora que o jornal está no ar e você tem que sair correndo desesperadamente para dar a notícia. Sueli, lá no início, quando você falou da questão do salário, né, que hoje você é um salário razoável, né, tudo. Quando o jornalista de rua e aquele jornalista que fica dentro da redação, quando a gente fala em salário, há uma grande diferença, tanto no salário quanto na questão do trabalho?
Então, quem tiver curiosidade, depois eu até posso colocar aqui, tem o site do Sindicato dos Jornalistas. O piso dos jornalistas é de acordo com o estado onde ele atua. Se eu não me engano, aqui em São Paulo é 2.800 por 7 horas de trabalho. Se eu não me engano, esse é o piso inicial. Então, em tese, ninguém poderia ganhar menos do que isso se fosse registrado. Mas eu posso confirmar para vocês se é esse valor mesmo. Mas depois eu coloco o site aí e as tabelas. Tudo varia, essa questão salarial, varia também para a empresa onde você trabalha, o tamanho da empresa, né? Lógico que uma empresa maior como a Globo, ela tende a pagar maiores salários. A Globo, a CNN, a Folha. Mas a gente tem inúmeras emissoras, inclusive, que pertencem à Globo, como uma delas que eu trabalhei, que é a TV Vanguarda, que é afiliada. As afiliadas, às vezes, pagam menos, porque elas são empresas menores, né? Elas são, é como se fosse uma franquia da Globo, mas elas têm um número menor de profissionais. E a assessoria de imprensa costuma pagar melhor, porque o piso de assessor de imprensa é outro. O que também tem nesse site, que depois eu coloco aqui para vocês. O site do assessor é um pouco maior. Eu não sei em quanto está agora, mas a última vez que eu tinha olhado, tipo assim, se o jornalista era 2.800, o jornalista de redação, de jornal impresso, de TV era 2.800, o assessor era 3.200. Tinha uma tabela aí que variava um pouco. Também, se o assessor trabalhar para empresas, né? Eu tenho amigas que trabalham em grandes empresas, que trabalham na Toyota, trabalham na Samsung, essas empresas multinacionais, ou na Embraer, que não é uma multinacional, mas é uma empresa gigante, essas empresas, elas tendem a pagar bem. A empresa paga bem, se ela for grande, só que o número de vagas é super restrito. Então, às vezes, uma Embraer, que tem 15 mil funcionários, ela tem uma equipe de comunicação de 5 profissionais. Uma Volkswagen tem 8 profissionais de comunicação, sendo que olha o tamanho da Volkswagen no Brasil. Então, assim, são vagas mais escassas do que, de repente, uma redação da Globo, que tem milhares de profissionais em várias funções. E sim, as funções, elas têm variação salarial. Normalmente, numa redação de TV ou de site, o produtor ganha o salário inicial, na maioria das vezes. Lógico que tem produtores que têm muita experiência, lá na Globo tem vários, e que daí eles já escalonaram dentro da carreira de produtor, eles ganham bem. Mas normalmente o jornalista sem tanta experiência, ele entra numa redação trabalhando como produtor. E aí vai escalonando um pauteiro, que é alguém que já, normalmente é alguém mais experiente, que já conhece mais a comunicação, e vai ganhar um pouco mais. Aí tem as funções de chefia, né? Tem o chefe de reportagem, tem diretor de redação, repórter também. Lá na Globo, por exemplo, tem de salários que são normais, assim, que a gente, sei lá, o repórter na Globo deve ganhar entre 6 e 7 mil reais, um repórter normal. Mas ele pode escalonar dentro da profissão, ele pode virar uma estrela, né? Ele ser um repórter que é conhecido, né? Que é um Caco Barcelos, por exemplo, que é uma pessoa que tem estrada, que tem mais de 30 anos de carreira, um valor salário. Essas pessoas eu não sei quanto ganham, mas eu imagino que ganhem bem mais. Tem essa variação, sim. Claro que isso é como em toda carreira, né? Quanto mais prestígio você tem, quanto mais experiência você tem, quanto mais renome você tem, a tendência é que você seja mais valorizado. É isso. Tem duas perguntas aqui no chat agora, né? Uma da Silvia, né? Quando tem uma cobertura... Aliás, colocaram também aqui. Colocaram também no meu WhatsApp. Depois, se eu não colocar no chat, depois eu falo aqui. Quando tem uma cobertura de imprensa no local onde é insalubre, o salário é acrescido e tem alguma forma de compensação de risco? Olha, nas empresas onde eu trabalhei, não me lembro de ter. O que tem uma avaliação do risco. Já aconteceu da gente optar por fazer a cobertura de uma maneira ou de outra, de acordo com o risco. Por exemplo, em 2014 estava tendo os protestos lá contra o governo da Dilma, e estava sendo bem comum ter hostilidade contra as equipes da Globo. Então, aí é um momento que normalmente a chefia da redação avalia o quanto em risco você está colocando sua equipe, se vale a pena colocar ou não. Eu lembro que naquela ocasião a gente fez bastante cobertura com helicóptero, a emissora contratou helicóptero, fazia de cima. Você não vai deixar de dar o fato, mas você pode dar de outra maneira. Hoje em dia também as redações se abastecem muito ou por aplicativos, WhatsApp, ou em redações grandes, a gente tem aplicativo da emissora
para onde os telespectadores às vezes mandam vídeo. Então, é muito comum a gente ver vídeo amador, né? Vídeo que foi feito pela pessoa na rua e que a gente usa na redação para mostrar como estava. Lógico que a gente complementa para não publicar fake news, a gente vai ligar para a polícia, saber se foi aquilo mesmo, vai checar a veracidade do vídeo, como é o trabalho nosso mesmo. E no Exército, a gente tem algumas missões, isso inclui a comunicação também, que se a gente vai para áreas remotas, no Exército, por ser um serviço público, eu acho que tem outras funções de serviço público também, aí a gente tem sim uma compensação lá percentual no salário, que varia de acordo com o grau de risco, com o grau de distância, tem a ver se você está em área remota ou não, em área insalubre ou não, mas aí é legislação, eu não sei dizer porque eu ainda não fui para nenhuma missão assim, não olhei a fundo a legislação, mas é isso. A Deixa eu outra ver. pergunta é da Camille, do primeiro ano até. Não tenho certeza, mas recentemente o STF aboliu a exigência do diploma para exercer a profissão de jornalista. Qual a opinião de vocês duas a respeito disso? Pode falar? Eu não concordo, porque eu acho que, cara, a gente estuda 4 anos, tem toda uma preparação, e eu acho que Travou? nossa Travou. Opa, vocês conseguiram me ouvir? Não. Travou. Não, eu falo de novo. Não, eu falei que eu não concordo, não acho legal isso, porque, enfim, a gente estuda 4 anos, né? Tem toda uma preparação para adquirir esse conhecimento, e eu acho que também isso acaba influenciando no que a Suelen falou sobre fake news e também sobre não valorizar a nossa profissão. Todo mundo achar que simplesmente pode, só porque eu sei escrever. Não, gente, não é assim, sabe? Tem toda uma preparação para adquirir Deixa eu conhecimento. falar uma coisa. Tem todo mundo, hoje em dia, todo mundo está montando um canal e fazendo entrevista e se promovendo como entrevistador, como jornalista, né? E eu acho assim que, nossa, cresceu muito, é muito podcast, é muita gente entrevistando, e eles, sem nenhum estudo, se denomina jornalista. Uhum. Sim. A pergunta da Camille, né, se aboliu, sim, não é exigido para a nossa profissão, porém as grandes redações, os veículos que eu considero pelo menos que têm credibilidade, se você quiser ser jornalista de um deles, ou de empresas sérias, eu imagino que onde a Sara trabalha, isso acontece também, no Exército, onde eu trabalho também, tudo bem, você pode não ter o diploma e se autodenominar jornalista, porém, essas empresas não vão te contratar se você não tiver o diploma. Lá na Globo é exigido, em outras emissoras onde eu passei também, já trabalhei no jornal impresso, eu trabalhei na emissora católica, né, na TV Aparecida, hoje eu trabalho no Exército, para eu concorrer à vaga, antes de eu começar a concorrência, eu fazer a prova, eu tive que apresentar meu diploma. Então, assim, existe um filtro de mercado. Então, tá, não vou fazer, sou jornalista, ok. Então, abra o teu blog, o teu canal e faça lá. Mas dificilmente vai passar disso, Exatamente. entende? Porque as empresas não vão contratar. E o que a Sara falou é verdade, assim, a questão da nossa formação universitária tem a ver com a nossa capacitação, né? A gente fica 4 anos na faculdade fazendo nada. A gente aprende uma técnica para escrever, né? Tanto é que se você pegar um jornal, aliás, vários jornais, vários sites, você vai ver que a maneira de escrever é mais ou menos parecida, porque aquilo é pautado em técnica. A gente produz pautado numa técnica. Claro, cada jornal tem sua linha editorial, um pouco mais agressiva, um pouco menos, um pouco mais neutra, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Mas, assim, tudo embasado em técnica. E essa técnica a gente aprende lá na faculdade, depois a gente aprimora no mercado de trabalho. Isso até mesmo para entrevistar, a gente aprende na faculdade. Então, não é só você chegar lá e sair perguntando para a pessoa. Tem todo um negócio de pauta, conhecer sobre a pessoa, a história dela, enfim, para poder aí sim preparar as perguntas e saber como entrevistar, para não ficar, enfim, tem tudo de gancho, a pessoa falar alguma coisa e daí, a partir daí, você pegar para fazer outra pergunta. Então, não é só chegar lá e fazer, tem tudo, né? Um estudo.
Gente, tem um Também- comentário da Brenda, desculpa, tem um comentário da Brenda aqui bem interessante. É a mesma coisa de andar de carro sem carteira de motorista. Você pode até saber, mas às vezes você não sabe a técnica, você não conhece a legislação. Inclusive, até isso a gente aprende na faculdade, né? A legislação aplicada à carreira. Posso escrever qualquer coisa? Enfim, isso tem tudo a ver também com a credibilidade, com sites sérios, com a questão da fake news, né? O jornalista, se ele escrever uma fake news, ele for jornalista, ele vai ser processado. Tem toda uma consequência, né? Então, a gente recebe uma formação em várias áreas, né? Em psicologia, sociologia, história. Na faculdade de jornalismo, a gente não senta lá só para aprender a escrever um texto jornalístico. Claro que mais da metade das disciplinas é isso, mas a gente aprende uma série de outras disciplinas que colaboram para a nossa formação. Sociologia, eu até anotei algumas, ó. Eu tive uma disciplina que chamava Cultura e Realidade Regional, História e Psicologia aplicadas à comunicação, História da Comunicação. Então, assim, a gente tem, né, são 4 anos que a gente passa ali, como qualquer outra profissão, né? Então, alguém chega e fala, eu sou engenheiro, porque eu sou bom de conta aqui, não é assim. Ou, eu sou um bom mestre de obras, então eu sou considerado engenheiro, sabe? Não é assim, é que nem o blogueiro querer se colocar como jornalista. Não é, né? Ele é blogueiro, não é jornalista. A não ser que ele tenha formação de jornalista. E também, quando eu comecei a procurar emprego, a gente vê, assim, que vagas para quem está formado tem que ter diploma, não adianta. Você não vê nenhuma vaga falando, não é necessário diploma. Em todas que eu procurei, nenhuma, assim, eu via falando que, não tem que ter diploma, é só você vir trabalhar, saber escrever e pronto. É verdade. Então, realmente, isso que a Suelen falou se você não tiver, você também não vai conseguir um emprego, então... Tem mais pergunta aqui, ó. Tem, do Kelvin agora. Kelvin, né? Qual é a empresa que vocês mais recomendam começar com o trabalho? Ixi, essa é difícil, é que te der a oportunidade. Porque no começo de carreira é difícil, né? A Sara sabe, ela começou agora, a gente não consegue muito escolher, né? Você vai na que... A gente é escolhido. Exatamente. Porque você Então, assim, vai ganhando experiência em cada empresa que você vai, entendeu? Sim, mas o legal é assim, se você já tem mais, eu acho que eu gostaria de trabalhar em redação, tenta procurar empresas de comunicação que trabalham em redação. Não, mas eu gostaria de trabalhar em assessoria. E você procura mais as empresas que têm a ver com assessoria. O que eu digo para não desanimar, que normalmente empresas muito grandes, elas vão exigir mais experiência. Então, dificilmente você vai começar a sua carreira, vou começar aqui na Embraer, numa empresa grande, começar na Volkswagen. Dificilmente isso vai acontecer. Normalmente você vai ter um caminho a percorrer até chegar lá. Pelo menos assim, eu tenho várias amigas na área que têm o mesmo tempo de carreira que eu, que trabalham hoje em grandes empresas, mas todos começaram ali como PJ, emitia nota, não tinha nem trabalho registrado, aí foram galgando até conseguir uma vaga legal. Mas eu acho que isso imagino eu, que na maioria das carreiras, né? O arquiteto começa ali no escritório menor, depois maior. O dentista nem sempre ele vai começar com um consultório próprio, normalmente ele vai começar trabalhando para alguém até conseguir ter o dele, né? A não ser que você seja herdeiro, tem uma condição boa ali, talvez você comece o seu, mas ainda assim você não vai ter nome, né? É uma conquista ali, todo dia, conquistando o cliente. No jornalismo é isso, todo dia, conquistando a credibilidade, conquistando ali o teu cliente, o teu chefe, né? Mostrando que você tem capacidade para você ir galgando na tua empresa outros cargos e galgando também outras oportunidades em outras empresas. E também sempre aproveitar a experiência, né? Porque, por exemplo, você pode falar assim, essa empresa aqui, enfim, não me valoriza, mas você vai sair de lá com alguma experiência que você vai poder usar em outro emprego. Comigo foi assim. Na agência eu estava já assim, por aqui, da empresa, do meu chefe, só que foi a agência que me deu a oportunidade de conseguir esse emprego que eu tô hoje, entendeu? De conseguir mostrar o que eu sabia fazer. O legal da fala de vocês, né? Porque assim, geralmente, até mesmo no nosso aluno, né, que pensa em jornalismo, né, ele pensa assim, eu vou sair da faculdade e vou para a Globo. Né? A ideia deles é a Globo. Não, dificilmente. Fora, a Band, né? A Rede TV, nem nada. Eles já formulam um sonho na Globo. É importante sonhar. Eu sempre quis trabalhar na Globo. Só que foi um caminho. Assim, eu lembro que meu primeiro trabalho, eu ganhava R$600, ganhava menos que o piso. E aí eu falei, nossa, eu tô ganhando menos do que eu pagava de mensalidade da minha faculdade. Aí você dá uma desanimada.
Mas aí é lá que você vai conhecer outros profissionais que vão te ensinar outras coisas, que vão te indicar para outras vagas, ou às vezes até dentro da empresa você vai conseguir um cargo melhor. Então, assim, se você for com uma expectativa lá em cima, não, só vou aceitar, eu quero ser repórter na Globo, vou me formar hoje, amanhã vou me contratar. Isso não vai acontecer, e você vai desanimar. Então, é bom ter isso em mente, mas é importante sonhar onde você quer chegar. Então, não, eu vou me planejar, que nem hoje eu estou num momento que eu me planejei, cheguei, eu sempre quis trabalhar na Globo, trabalhava na Globo, trabalhei 9 anos lá, os últimos 2 anos trabalhei na redação de G1 em São Paulo, 1 ano e meio, o último ano e meio. Trabalhei lá, eu falei, poxa, mas agora eu também queria fazer outras coisas, o que eu posso fazer? Tenho vontade de trabalhar com assessoria, eu fui para o Exército, qual é o próximo passo que eu imagino para mim? Eu tenho vontade de dar aula. Então, a minha ideia é fazer um mestrado nesse tempo. Agora que eu tenho uma rotina mais regrada, eu tenho hora de entrar, eu tenho hora de sair. Eu trabalho bem menos de feriado, fim de semana. Então, eu consigo me organizar para fazer um mestrado, para poder, quem sabe, no futuro, virar professora universitária. Então, é importante ter essas metas. Mas é importante saber que nem sempre você vai conseguir, né? Eu entrei no Exército, era super concorrido. Poderia não ter passado. Se eu tivesse passado, eu ia continuar mais um pouco lá na Globo. Talvez sairia, talvez não, talvez fosse promovida lá, não sei. Mas, assim, não também pôr um plano na cabeça, tem que ser aquele. Não, é bom você saber para onde quer ir, mas também tá flexível para o que vai aparecendo para você, para as oportunidades que você vai tendo nessa área. Sim, exatamente. A Juliana perguntou assim, quais os conhecimentos, além daqueles que se aprende na faculdade, podem ajudar no desenvolvimento profissional? Ótima pergunta. Bom mesmo. Eu acho que ler bastante. Para ser jornalista, normalmente, a gente tem que ser curioso, né? Gostar de ler, gostar de ver filme, ver documentário, ter essa curiosidade, porque eu acho que nessa carreira conta muito, a Sara trabalha um pouco com rede social, conta muito referência. A gente pode ser criativo, mas a gente também tem que ter referência àquilo que a gente está fazendo. Você assiste um filme e fala, nossa, que linguagem legal. Nossa, olha, usou um narrador para contar a história. Ou então, às vezes, tem reportagem que você vê, não tem o que chama na reportagem de off, né? Que é quando o jornalista está falando. A história inteira contada na boca das pessoas, aí uma amarrando na outra. Isso tudo é referência. Você vê e fala, nossa, isso é legal. Nossa, isso encaixa. Nossa, isso funcionaria no meu trabalho. Nossa, esse post ficou legal. Nossa, aqui nesse post usar ironia e para o tipo de trabalho que eu faço, dá, serve, se aplica. Então, acho que isso é bem importante. Eu falei de um conhecimento que eu acho que, pelo menos para mim, eu acabei aprendendo na carreira, mas se você conseguir desenvolver ele até por fora, até isso é muito bom, que é o conhecimento jurídico e judiciário, porque em redação a gente usa muito, assim, incontáveis vezes eu já mexi com processo, com recurso judiciário. Eu trabalhei muito tempo em São José dos Campos, e lá na emissora que eu trabalhei, que era do Grupo Globo, fica o presídio de Tremembé, que é super conhecido porque é o presídio onde estão os presos famosos, né? Tem a Suzane von Richthofen, tem os irmãos Cravinhos, a Elise Matsunaga, todos esses presos que ficaram muito famosos no Brasil pelos crimes graves que eles cometeram. Então, muitas vezes vinha processo deles para mim, processo, ele foi para o semiaberto, vai ser solto, vai para a saidinha. E tudo isso eu precisava ter algum conhecimento jurídico para escrever. E outras pautas também, né? Muita coisa assim de prefeitura, entrou embargou a obra, a justiça embargou a obra. Tudo é um processo. Esse tipo de conhecimento eu acho que agrega bastante. As redações gostam de jornalistas que têm formação jurídica, e eu acho que conta. Outros idiomas também conta bastante. Essas redações grandes, elas, lá no G1, tem algumas funções, assim, que praticamente trabalham o dia inteiro com inglês e outros idiomas, seja para entrevistar, na Editoria Mundo, por exemplo, todos lá falam pelo menos 3 idiomas, seja para entrevistar, seja porque as agências mandam material, que eu falei lá no começo, né, a Reuters, a Associated Press, as agências, elas mandam conteúdo de fora, e a gente tem que traduzir, né? E a gente também acessava muitos sites, acessava o site do Le Monde, New York Times, Washington Post, porque hoje o mundo é globalizado, né? A gente não fica só com as notícias aqui do Brasil, a gente tem que estar antenado do que é notícia lá fora, como os assuntos estão sendo abordados.
Então, idioma também é um conhecimento que eu acho que agrega para qualquer profissão, mas para o jornalismo agrega bastante, assim, para você conseguir vagas melhores. Inclusive, empresas multinacionais, além do diploma, se você não falar pelo menos o inglês, você também não consegue, falar bem o inglês, você não consegue essas vagas. Gente, a Cara, ela tá dodói e ela não está aqui no chat, mas ela me mandou uma pergunta pelo WhatsApp, né? Ela está perguntando assim: o âncora de TV participa da escrita da matéria que será apresentada no jornal? Como o âncora é escolhido? No caso, é bem para Eu acho que é mais para mim, né, Sara? eu acho que é. Professor. Então, o âncora, normalmente, em muitos jornais, ele é editor também. Por exemplo, o William Bonner, ele é editor-chefe. Ele não só é editor, como editor-chefe. Por que que é importante? No passado, os âncoras, bem no passado, vocês nem tinham nascido, a maioria de vocês. A gente tem o Chapelin, por exemplo, o Cid Moreira, eles eram locutores. O que que eles faziam? Eles liam a notícia. Eles não tinham essa formação de jornalista. Lá no começo da TV, não era como é hoje, né? Hoje, normalmente, os âncoras são pessoas que participam ativamente da produção do jornal. Por quê? Não é para ele ser só um leitor de notícia, é para ele saber o que ele está falando. Então, por exemplo, o William Bonner, se não tiver o prompter, né, que a gente chama aqui, eles leem, né, a notícia, que eles mesmos escrevem antes. Mas se ele não tiver aquilo, ele sabe falar a notícia, ele participou do processo de confecção da notícia. E as que ele não participou diretamente, ele participou indiretamente aprovando porque ele é editor-chefe. Nas redações onde eu passei, quase todos, se não todos os âncoras eram também editores e participavam desde a concepção. No dia anterior tem uma reunião de pauta para a gente escolher o que vai ser pauta no dia seguinte. E lógico que no dia seguinte o que acontece no dia é pautado no dia, né? Então, teve um acidente, teve uma morte, teve um homicídio, aí no dia pauta. Mas eles participam. E a escolha normalmente tem a ver com aptidão também, né? Tem que ser alguém que se expresse bem, carisma conta, tem que ser alguém mais desinibido, né? Então, tem algumas características que favorecem. Tem gente que é nato, né? Tem gente que eu participei muitas vezes lá na redação em São José de processo seletivo de funcionário e até de âncora. A pessoa entra, você já vê, a pessoa, ela é desinibida, ela conversa bem, ela tem uma desenvoltura, tem uma dicção boa, né? Porque se a pessoa tiver a língua presa, não dá, né? Então, lógico que tem coisa que dá para desenvolver. Normalmente as redações têm fonoaudiólogos que ajudam nessa questão da voz, de dar as entonações certas, no momento certo. Mas, assim, tem algumas questões, se a pessoa tiver a língua presa, já é um problema. Tudo, a presença de vídeo, não estou falando de ser bonito ou feio, mas se tem carisma, se não tem, se tem uma presença no vídeo, né? Se a fala daquela pessoa transmite credibilidade, credibilidade é uma coisa bastante importante. E digo mais, hoje em dia, com rede social, até o comportamento fora da redação conta muito, né? Porque as redações, elas... ninguém vai querer ser uma âncora metida em confusão. Eu mesma, eu não era âncora, nunca fui, mas assim, trabalhava no G1, um site grande. Eu não fico dando minha opinião política. Todo mundo tem, né, sua opinião, mas eu não fico dando minha opinião política em rede social, porque eu acho que isso interfere na credibilidade do meu trabalho. Meu trabalho tem que ser neutro, né? Tem que ouvir os dois lados, que é o papel de jornalista, e fazer a matéria o mais neutra, o mais equilibrada possível. Então, não importa o que eu, Suelen, penso, para eu ficar, às vezes no âmbito mais pessoal, assim, familiar, as pessoas podem até saber o que eu penso, mas eu evito de me expor. Ou então, ficar postando foto, a âncora, sei lá, Renata Vasconcelos, âncora do JN, ficar postando foto de biquíni, sabe? Sensualizando, convém, não convém? Isso afeta a credibilidade dela, não, sabe? Então, acho que é tudo isso que tem que ponderar. É proibido? Não é, mas assim, acho que a gente tem que ponderar o que pode afetar ou não a nossa credibilidade, sabe? E cuidar da nossa credibilidade, enquanto jornalistas, pensar no que está postando, no que está falando, porque são formadores de opinião, né? Sara, você ia comentar alguma coisa sobre Não, isso? eu vou ter que... É que eu preciso sair, professora. Eu tenho uma reunião agora no trabalho e que eu vou ter que participar. Sarita, deixa eu só ver se tem alguma coisa diretamente para você aqui. Peraí, você pode esperar só um segundo, deixa eu ver se tem alguma coisa. Claro. Porque às vezes tem coisas que é para quem está começando, né? Eu acho que é tudo muito generalizado. Aqui, genérico. É muito genérico. Então, Sara,
Muito obrigada. Você sabe que aqui a gente gosta muito, nós gostamos muito de você. Gente, eu quero também lembrar que a Sara, além da Sara, eu acho que tinha mais outros alunos que fizeram jornalismo, inclusive com você, né, Sara? Eu acho que o Igor, mas ele se formou um pouco antes de mim, acho que ele se formou um ano antes. Um pouco antes. Eu lembro que ele estudou com você. E nós temos também uma outra aluna que ela participou até de uma outra... Não foi de eletiva, foi de uma formação nossa, a Cecília, que também é formada em jornalismo. Ela até ia para outro país, eu não sei, ela já foi para vários países, e ela, agora eu não sei exatamente onde ela está, porque ela vive passeando, né? A Cecília, eu acho que a Cecília deve saber mais ou menos onde ela está. Mas, Sara, eu queria agradecer você, tá? Pela presença, e a gente sabe que pode contar com você sempre que a gente... Pode chamar. Pode chamar. Obrigada, Sara. Quem quiser dica... Tchau, Sara, prazer. Quando começar a faculdade, quem quiser dica para conseguir emprego, site, eu tenho vários aqui, porque eu procurei emprego igual doido. Então, não desistam, não é fácil, mas é uma profissão maravilhosa, gente, maravilhosa. Parabéns, Sara. Obrigada. Sara. Tchau, gente. Parabéns, Sara. Obrigada. Obrigada. Tchau, Suelen. Obrigada. Tchau, prazer. Gente, então, assim, vamos continuar. Tem algumas perguntinhas aqui agora. Suelen, você vai? Dificuldades encontradas no início da carreira. Eu acho que é ganhar pouco. É isso mesmo. Porque no começo, até você pegar uma experiência, assim, não é um mercado que costuma valorizar muito profissional. E aí, às vezes, a gente desanima um pouco. E eu já falo assim, não é nenhuma dificuldade, mas se você já... não quero trabalhar de fim de semana, não quero trabalhar feriado, nunca. Não vá por aí, porque é uma profissão que normalmente exige. Até mesmo agora que eu estou trabalhando no Exército, volta e meia tem alguma ação, alguma coisa, sei lá, vai ter uma caminhada ecológica no quartel, de fim de semana. Eu tenho que participar. Então, assim, não é uma profissão que seja tão regrada de ser segunda a sexta, horário de entrar, horário de sair, como é talvez bancário, né? Tem algumas profissões que a gente sabe que elas têm um horário mais regrado. Respondi, Laís? Ela fez outra aqui também, Suelen. Que conselho daria quem deseja seguir essa profissão? Ela fez essa pergunta. Perseverança, não desanimar no começo, acho que pelo menos os 4, 5 primeiros anos aí é de ralação, que a gente fala, né? Que é até você ter alguma experiência que te permita escolher um pouco mais os lugares onde você quer trabalhar, ou que você já tenha um conhecimento ali do mercado, na tua região, você conheça pessoas que podem te indicar para uma vaga melhor, então eu acho que é perseverança, e o outro é mesmo de estar sempre se atualizando, né? Ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de ler, que gosta de adquirir cultura. Alguém me perguntou mais para cima sobre conhecimentos adicionais. Uma coisa assim que eu acho que agrega demais para quem tem essa possibilidade de fazer, isso eu não estou falando só ter grana para ir longe, mas assim, viajar é uma coisa. Aqui perto, vou para Minas, abrir tua cabeça, abrir a perspectiva, sabe? O mundo é grande, o jornalista precisa ter um conhecimento global, uma vivência, sabe? Nos lugares, conversar com todo mundo, sabe? Conversar com a pessoa mais humilde, conversar com a pessoa mais rica, ser uma pessoa muito aberta, assim, a conhecer as opiniões das pessoas, a conversar com as pessoas, que eu acho que é isso também que traz muita bagagem pra gente, né? Para o nosso trabalho, para a gente não ficar ali numa bolha, às vezes, né? Eu sou classe média, não tenho filho, aí eu me isolo no meu mundo, eu sou militar, aí você se fecha no mundo, e o mundo aí fora é grande, né? Tem muitas perspectivas, pessoas vivendo de toda forma, então acho que para o jornalista, principalmente de redação, é importante ter isso, porque normalmente nosso trabalho, nossa missão tem a ver muito com defesa de direito de minoria, né? De defesa mesmo. Então, desde a pessoa ali que reclama de um problema de buraco na rua dela, que a prefeitura não resolve, não tem hospital, sabe? São demandas que é importante a gente ver que o mundo não é só o nosso umbigo. Eu tenho convênio médico, eu não sei o que é isso, mas nem todo mundo tem, né? Como é que está o sistema de saúde? Como é que tá? Nossa, tem muito morador de rua, nossa, parece que algumas coisas às vezes a gente repara e
tem a ver com a profissão, mas é importante a gente, como pessoa, também ser assim. Eu me mudei há pouco tempo aqui para o litoral, e às vezes meu marido é jornalista também, e a gente às vezes tem algumas percepções. Nossa, você reparou quando tem mais gente pedindo dinheiro em semáforo, por exemplo? Então, assim, ser aberto a ver essas mudanças mesmo, né? Andar com um olhar atento na rua, né? Vou no mercado, nossa, tá caro, né? Gasolina, você não ser alienado, né? Não ser. Você tem que estar ligado no que está acontecendo à sua volta. É isso. E. Olha, Tipo, nós já somos 14h13 já, e a gente tem poucos minutos. Vamos eu lá. vou falar mais rápido, eu estou demorando, né? A Nossa, tem Adriele várias perguntas. perguntou, visando a experiência que você já tem por estar atuando já há alguns anos, o que você descreveria como prós e contras da profissão? Contra, eu acho que o salário, na maioria das empresas, não é muito bom, mas isso não deve ser um limitador se você quiser seguir na carreira, porque existem profissões, existem lugares que pagam um salário ok, né, digno, e eu acho, olhando hoje para trás, acho que é a cultura que a gente adquire, né? Imagina, tinha dia que eu tratava 5, 6, 10 assuntos diferentes no mesmo dia. Você aprende muita coisa, né? Você abre a tua cabeça, né? Então, eu, nessa minha última experiência lá no G1, eu lidava com jornalistas de norte a sul do Brasil todos os dias. Então, você aprende de tudo, de cultura local, com pauta mais amena, às vezes, a história do local. Você está todo dia aprendendo alguma coisa. Eu acho que isso é muito legal, né? E esse contato também com as pessoas, né? A gente fala com muita gente o dia inteiro. Então, eu vou fazer uma matéria de saúde, eu vou falar com um médico, eu vou falar com um biologista, eu vou falar com um biólogo, eu vou falar com, sei lá, eu vou fazer uma outra matéria de patrimônio arquitetônico, vou falar com arquiteto, vou falar com historiador. Então, tudo isso vai agregando uma cultura, uma bagagem para você. Eu acho que esse é o grande pró da profissão. E a outra, Sueli, já teve alguma pauta que você não quis escrever e passou para outro colega? Você teve que escrever, ou você sempre teve que escrever sendo neutra? Gente, normalmente nas redações a gente recebe a missão de escrever, não é um negócio fechado. Por exemplo, faz uma matéria de tal assunto. Às vezes o editor, ele recebe a pauta, mas quando você vai apurar, você vê que é outra coisa. Que a pauta não é exatamente aquilo que ele direcionou. Exemplo, tá tendo uma fraude em tal lugar. Aí você pega os documentos, mas esses documentos aqui não comprovam essa tese da matéria, tá meio assim, esse documento não serve, e aí tudo isso é conversado. No jornalismo sério, a gente não vai colocar no ar uma pauta que a gente recebeu, mas na hora que a gente foi checar, ela não se confirmou. Ou às vezes a gente até brinca na redação que você não pode ser filho da pauta. É um trocadilho. Você não pode ser o filho da pauta, por quê? Você recebeu a pauta, você tem que seguir, assim, estritamente ela. Às vezes você chega num lugar e a história é mais legal do que aquilo que te deram para fazer. Você descobre que é uma história melhor do que aquela que te deram inicialmente. Aí você pega e vai discutir com o seu editor. Você me deu essa pauta aqui, mas chegou lá, eu vi isso, eu vi aquilo. Você não acha que é mais legal fazer por aqui? Normalmente, jornalismo é uma coisa tão engessada, assim, você recebe a missão, tem que fazer. No militarismo, que é onde eu estou hoje, não, aí sim, né? O militarismo tem muito a ver com hierarquia, disciplina, então, e são outros tipos de missão também. Então, não, quero que você produza um texto de 2 parágrafos sobre tal assunto. Só que lá no militarismo também não tem tanta variante, né? Normalmente o que é indicado para fazer, você vai chegar e se deparar com aquilo mesmo, porque é uma questão mais estruturada. Agora, no jornalismo de redação no dia a dia, a gente está sempre descobrindo coisa nova, nem sempre o que a gente foi pautado é o que a gente descobre na hora que a gente vai para a rua, na hora que a gente liga e começa a apurar, ou quando a gente tem acesso aos documentos. E essa questão de escrever sendo neutra, na verdade, a gente sempre busca. Claro que, como pessoas, a gente tem nossas opiniões, mas essas opiniões, na verdade, elas não importam na hora que a gente está escrevendo, né? A gente tem que sempre buscar a imparcialidade, o máximo que der, né? Há estudiosos da área de comunicação que diz que isso é impossível, né? Porque a gente tem nossas convicções, as coisas que a gente pensa, a maneira como a gente foi educado, tudo isso é algum elemento, às vezes até na hora de escolher um verbo que você vai colocar, mas é por isso que normalmente uma matéria jornalística não é feita a uma mão só, né? Todo material que eu peguei, sempre mais de uma pessoa revisor, já tive cargo de chefia quando eu trabalhei na afiliada da Globo,
Mas mesmo assim, quando eu pegava o material, eu pedia para algum colega editor, que era adjunto meu, olhar meu material, porque às vezes uma coisa que eu não vi, ele vê, ou ele acha que tá, não, acho que tá pendendo um pouco. Então a gente sempre busca essa imparcialidade que a gente tem de que é um respeito ao leitor. Quem tem que ter opinião é o leitor. A gente tem que trazer os fatos da maneira mais correta e mais completa possível para que quem leia possa fazer o juízo de valor. Mas aí, atenção que assim, se eu estou falando do jornalismo no dia a dia, claro que dentro dos jornais existem seções e setores que também são escritos por jornalistas, que daí lá é permitida opinião. Por exemplo, um editorial. O Jornal Nacional dá um editorial dos 500 mil mortos. Ali é a opinião da empresa sobre as 500 mil mortes. Ali é a opinião. Mas aí normalmente está indicado, até estava atrás do William Bonner estava escrito editorial. Quando vocês verem editorial no jornal, normalmente atrás da manchete, vocês sabem que tem lá no jornal, editorial. Ali é um espaço de opinião. Blog. No G1 tem alguns blogs. O blog, ele não é bem a opinião, mas ele é escrito de uma maneira um pouco diferente, porque ele fala muito de bastidor. Então, às vezes, não é uma informação que tá no Diário Oficial essa informação, ou o governo mandou essa informação para mim. Não, é uma informação de jornalistas que trabalham ali, normalmente com política, e eles têm acesso a bastidor. Então, eles têm muita fonte que fala em off, são fontes que não querem aparecer, mas são atores da política. Então, eles contam alguma coisa e o blog vai lá e publica. Só que também é indicado, que é blog. Então, porque dentro do jornalismo tem várias vertentes. A maior que a gente vê é o jornalismo comum do dia a dia, né? Que aí é isso, ouvir os dois lados, fazer matéria equilibrada. E é isso. Tem mais pergunta aqui. É interessante um jornalista criar um blog ou alguma página para começar a produzir e criar um portfólio? Sim, é um caminho interessante para começar. Porém, se você já começar contratado, a maioria das empresas, pelo menos, acho que todas onde eu trabalhei, inclusive no Exército, a gente assina um contrato de exclusividade, assim, que a gente não... Quando eu trabalhava para a Globo, agora no Exército, eu não posso deliberadamente ter um blog, escrever do que eu quero, porque normalmente a gente tem essa exclusividade com a empresa que a gente trabalha. Mas sim, às vezes, eu quero algumas áreas assim específicas, elas são muito boas se você tiver um blog, um site disso. Se você quiser ser jornalista automotivo, por exemplo, que tem muita gente que tem blog de carro, blog ou site. Então ali você já vai fazendo suas matérias, você vai exercitando o jornalismo, não é porque um blog você não é a quatro rodas que você não pode escrever sobre isso. Aliás, tem vários na internet e isso é um portfólio. Você quer ser um jornalista de pop, quer escrever sobre música, você pode ter um blog seu e escrever sobre isso. Aliás, pode ter de qualquer assunto, mas assim, claro, são caminhos, porque às vezes o seu blog cresce, fica conhecido, a linguagem que você usa é inovadora. Eu tinha um colega lá no G1 que ele era jornalista especializado em games, e ele tinha um site de games. E o G1 tem editoria de tecnologia, né, games, tecnologia, e ele foi contratado por causa desse blog. Então, sim, é uma dica para quem quer começar. Mais uma pergunta aqui da Regina. O que vale mais hoje? Network, o conhecer as pessoas certas ou o currículo? Eu acho que as duas coisas. Para mim, network sempre foi bem importante. Só que o network, se você não tiver competência que está atrelada ao currículo, né? Se você não tiver um currículo, tiver um histórico ali, tiver vividas experiências, o network não vai te segurar por muito tempo, porque seus conhecimentos vão ser colocados à prova. Então, realmente, o seu network pode te ajudar, te indicando, porém, eu conheço um monte de gente. Eu só vou indicar, eu só vou fazer um network com alguém de indicar para uma vaga se eu confiar na pessoa. Então, nesse caso, o currículo vai contar, né? Porque se eu achar que a pessoa não tem a competência, também não vou me queimar indicando alguém que eu acho que não. E eu acho que as pessoas também que me indicaram até hoje também tinham esse pensamento. Então, acho que é a soma das duas coisas. Só que o network você demora um pouco para ter. Porque para você ter um network, você precisa primeiro começar a trabalhar. E aí, à medida que você vai trabalhando, você vai construindo um network. E às vezes você tem um network enorme, aí você muda de cidade, como é o meu caso agora, e aí eu não tenho mais. Aí eu tenho que criar um network aqui na cidade onde eu trabalho hoje, porque eu cheguei e não conhecia quase ninguém.
Eu tenho meus contatos lá em São Paulo, do G1, lá no Vale do Paraíba, onde eu trabalhei muito tempo, eu tenho, nossa, lá eu tenho um network enorme, mas aí conforme você vai mudando de lugar onde você trabalha, às vezes você tem que começar de novo o seu network. Daí, nesse ponto, o currículo vai contar. No Exército, por exemplo, onde eu estou hoje, só contou o currículo. O currículo e as competências na hora de fazer uma prova que eles aplicaram para testar o meu conhecimento. E aí, se você for fazer um serviço público, como é o caso do Exército, daí não é network, né? Aí é ser aprovado numa prova, eu não conhecia ninguém, eu não tenho nenhum parente que é militar, e o processo é sempre feito assim, pessoas do estado inteiro concorrem, e quem tirar a melhor nota, quem tiver o currículo melhor, vai pontuar mais e, consequentemente, vai se classificar melhor e vai conseguir a vaga, né? É isso. Ô, Suelen, eu acho que nós vamos fazer agora, até pelo horário, mais duas perguntas. A do Alex, que ele colocou já ali, Alexandre, ele colocou, e a outra é aqui que veio também pelo meu WhatsApp, que depois eu falo. Primeiro responda a do Alex. O Alexandre perguntou qual é o ápice da profissão no jornalismo: ser âncora de um jornal popular, redator, ser influente. Então, eu acho que o ápice depende muito de como do que você almeja, depende de pessoa para pessoa. Para a maioria das pessoas, para a maioria não, para muitas pessoas é virar âncora de um jornal, de TV aberta, talvez. Mas, assim, para mim, por exemplo, eu nunca quis trabalhar na frente das câmeras. Então, para mim, esse não seria o ápice, porque nunca foi uma coisa que eu almejei. Talvez o ápice seja ganhar bem, conseguir ter uma vida digna com o salário que você ganha na profissão que você escolheu. Para mim, isso pode ser considerado um ápice. Ser influente eu acho que é importante. A nossa profissão, na verdade, nem é influente, é ter credibilidade. Eu acho que você ser conhecido como alguém que tem credibilidade, eu não sou uma jornalista conhecida do público, mas se eu tiver credibilidade dentro da redação que eu trabalho, para mim isso já é um ápice, né? Eu trabalhava lá no G1, eu tinha confiança dos meus chefes. O que eu falava, que eu apurei, tinha validade. Eu acho que isso eu considero muito importante, eu ter credibilidade no ambiente onde eu trabalho. Mas eu acho que esse ápice varia, assim, de cada pessoa. Muitos, eu sei que acham que é aparecer na frente das telas, trabalhar numa grande empresa, mas não sei se tem como cravar para você alguma coisa que seja o ápice. Qual que é a outra pergunta? A outra está aqui comigo, qual o parecer do jornalismo sobre esses apresentadores, que são jornalistas, que expressam suas opiniões pessoais diante da TV? Eu não entendi muito bem. Como assim? A pessoa explicou? Não. Ai, não, ela só colocou assim, qual o parecer do jornalismo? Assim, eu acho que no geral, né? O que os jornalistas, no geral, devem pensar sobre os apresentadores, né? Que expressaram as opiniões pessoais deles da TV. Acho que se ficar claro que é a opinião pessoal da pessoa, daí é uma avaliação dela, se compete ou não. Eu acho que é conveniente, não. Mas se o jornalista quer dar, desde que fique claro que é a opinião dele, a gente vê muito em programa policial, às vezes, né? O âncora ali dá a posição dele. Muita gente gosta, né? Tem público também para isso. Eu não vejo problema. Eu acho que é importante ele ser responsável com as opiniões que ele dá, né? Ter responsabilidade de não dar uma opinião para uma coisa que não é uma questão de opinião, é uma coisa técnica, ou, sei lá, incentivar a violência. Eu acho que ele tem que ter consciência desse papel dele, não passar um certo limite. Mas aí é a minha opinião, né? Tá certo. Então, Suelen, assim, nós, né, queríamos agradecer você, a Sara, já agradecemos, ela já saiu, já teve que sair antes, tá? Agradecer pela presença, eu acho que foi bastante esclarecedor o que você falou sobre a profissão. A gente tinha muita coisa para falar, na verdade, porque isso envolveu, inclusive, a faculdade, mas é que foram tantas perguntas que acabaram aparecendo, que acabou a gente não chegando no outro lado, né? Vamos dizer, do outro lado da notícia, que é aquela coisa da faculdade, quais as na faculdade, praticamente não deu tempo para a gente falar sobre isso, né?
mas se nós tivermos uma outra oportunidade, a gente vai falar. Mas quem tiver dúvida, eu vou deixar contato meu aqui, de rede social, se quiser me chamar, alguém que tiver interesse mesmo na área, seguir pela carreira, quiser me perguntar, pode me perguntar. Vou deixar aqui o meu usuário de Instagram, vou deixar anotado aqui, tá? Ó, Su Fernandes. E eu vou colocar aqui de novo a lista de presença para quem ainda não colocou, que eu já vou tirar, que é só, gente, a lista de só avisando os alunos, essa lista de presença é só, peraí, é só para aqui no chat, tá? Eu não vou colocar nos grupos, não. Então, por favor, assinem. Que eu sei, a gente até sabe quem está aqui, quem tudo, mas isso aqui é importante. E obrigada, pessoal, pela oportunidade. Eu gosto bastante disso. Como eu falei, quero ser professora mais para frente, então eu adoro essa interação. Espero que não tenha falado muito, que tenha sido claro para vocês. Boa sorte para quem escolher seguir nessa carreira. Eu gosto muito, nunca me arrependi, adoro o que eu faço. Mesmo quando eu ganhava pouco, desanimava, às vezes um pouco, mas faz parte da jornada também, né? E perseverem em qualquer profissão, acho que perseverar é importante, né? Não desistir com o primeiro obstáculo. Parabéns, Sueli. E a Sara. Parabéns, obrigada. Jornalista, né? Ô, Edna, Oi, gente. tem muitos elogios para a Sueli no chat. Foi bem legal. Eu tô vendo aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada. Suzana, Carla, Denise, Thalita. Obrigada, pessoal. Parabéns Obrigada mesmo. a você. Valeu. E até uma próxima. Parabéns, excelente letiva, muito esclarecedora. Parabéns, Suelen, parabéns a Sara, a Edna, a Jacinta. Obrigada, gente. É isso mesmo. Então, obrigado, viu, Su? Tchau, pessoal. Parabéns. Boa tarde. Letiva. Parabéns mesmo. Parabéns, Edna. Parabéns, Ana Jacinta. Excelente. Obrigada, Lúcia. Até mais. Vou fechar aqui, tá? De novo, nossa parceria, né, Ana? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Su. Gente, deixa eu só avisar agora no final. Ela é minha sobrinha, tá? Eu sabia. Maravilhosa. Ela falou tia, parabéns. Eu esqueci. Eu falei algumas vezes, né? Tia. Tia. Mas parabéns, muito bom. Tchau, beijo. Gente. Tchau. Tchau. Deixa eu parar a gravação agora. Tchau, pessoal. Tchau.